O que eu tenho para te dizer hoje vai mudar completamente a forma que você entra em ação diante de uma situação. Talvez o problema nunca tenha sido falta de ação. Talvez o problema seja que seu corpo aprendeu a associar agir com perigo, não perigo real, mas perigo interno. A sensação de que você sempre pensa em se mover, decidir, começar alguma coisa, algo aperta por dentro. Não é preguiça, não é desorganização e não é falta de vontade. É o corpo tentando te proteger de um estado que ele já conhece bem demais. Porque em algum momento da sua história, agir veio acompanhado de pressão, cobrança, excesso de expectativa ou medo de errar. E o corpo aprendeu rápido. Ele entendeu que agir significava tensão, que decidir significava risco, que avançar significava perder o pouco de equilíbrio que ainda restava. Então ele criou um freio silencioso. Você até pensa, planeja, reflete. Mas quando chega perto do movimento, algo trava. E muita gente interpreta isso como falha pessoal, como falta de disciplina, como problema de caráter. Mas à noite, quando o corpo já está cansado, essa leitura só piora tudo, porque o corpo não está pedindo empurrão, ele está pedindo segurança. Antes de qualquer ação saudável, existe um estado interno que precisa acontecer. Um estado onde o corpo entende que não vai ser esmagado, exigido ou colocado em alerta de novo. E isso não se constrói com força de vontade. Ao longo dessa reprogramação, não vamos falar sobre produtividade, nem sobre metas, nem sobre como fazer mais. Aqui a proposta é outra. Vamos trabalhar o estado que vem antes da ação, o ponto em que o corpo deixa de se defender e começa a permitir. Porque quando esse estado aparece, agir deixa de assustar. Não vira euforia, não vira pressa, não vira impulso, vira continuidade natural. Você não precisa se convencer de nada agora, não precisa decidir nada hoje, não precisa mudar comportamento algum. O que importa aqui é permitir que o corpo reconheça que não está sendo empurrado, que pode respirar sem vigilância, que pode baixar a guarda sem perder controle. Durante essa condução, o sistema nervoso vai sair pouco a pouco de modo antecipação, aquele estado em que tudo parece pesado antes mesmo de começar. Vamos diminuir o ruído interno, não criar mais instruções. E no final, as afirmações não vêm para te motivar, elas vêm para registrar no corpo que agir não precisa ser sinônimo de tensão, que o movimento pode nascer da calma e não da cobrança.
Se em algum momento você sentir o corpo mais pesado ou simplesmente neutro, isso já é suficiente. À noite, neutralidade é avanço. Agora, fica aqui, sem tentar acompanhar, sem tentar entender tudo, porque antes de agir, o corpo precisa disso. E esse disso não é esforço, é permissão. Antes de continuar, não muda nada no seu corpo agora. Só percebe como ele está quando a ideia de agir aparece. Talvez tenha um aperto, talvez um cansaço antecipado, talvez uma vontade de adiar. Isso não é aleatório. Agora, deixa uma lembrança simples surgir, nada grande. Um momento em que você precisava começar algo, responder, decidir, se mover. E antes mesmo de agir, o corpo já estava tenso. Não porque a tarefa era difícil, mas porque o estado interno já estava em alerta. Aqui entra o erro fatal que quase todo mundo comete: acreditar que o problema está na falta de ação. Então a pessoa se cobra mais, se empurra mais, se pressiona. Vai, faz logo. Não é tão difícil. Você já devia ter resolvido isso. Só que isso produz o efeito oposto. Quando o corpo não se sente seguro, qualquer empurrão vira ameaça. E o sistema faz exatamente o que foi treinado para fazer. Freia. Não é sabotagem, é proteção. À noite isso fica ainda mais evidente, porque o corpo já gastou toda a energia de se manter funcionando. E insistir em ação nesse horário é como pedir velocidade a um motor superaquecido. O corpo não bloqueia a ação por preguiça. Ele bloqueia quando não há segurança suficiente. E segurança não é pensamento positivo, não é motivação, não é convencer a mente. Segurança é um estado fisiológico. Enquanto esse estado não aparece, agir custa caro demais. Ainda não vamos falar de como construir isso. Antes você precisa perceber como esse padrão se repete sem fazer barulho. E isso fica ainda mais claro na próxima parte do nosso processo. Imagina alguém te empurrando toda vez que você tenta levantar. No começo, você até tenta, se esforça, vai contra o desconforto. Mas, com o tempo, o corpo aprende, ele aprende que levantar dói, que avançar exige tensão, que agir cobra um preço alto. Então, antes mesmo do movimento, ele se antecipa. Ele cria um peso invisível, um cansaço que parece antes da ação, uma vontade de parar antes de começar. E isso acontece sem pensamento, sem escolha consciente. É um reflexo. Talvez você reconheça isso. Você até quer agir,
Não é falta de desejo, mas só de imaginar o passo seguinte, o corpo já está cansado. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O corpo não reage ao presente, ele reage ao histórico. Se agir no passado veio junto com cobrança excessiva, medo de errar, pressão constante, sensação de nunca ser suficiente, o corpo registra e passa a tratar qualquer ação futura como algo que precisa ser evitado. Não porque você não dá conta, mas porque o sistema aprendeu que agir custa caro demais. Esse aprendizado não some com força de vontade e tenta convencer a mente, não muda um reflexo corporal. Talvez você esteja tentando resolver hoje algo que começou muito antes. Talvez o problema não seja o que fazer, mas o estado de onde você tenta fazer. Daqui a pouco, isso vai se encaixar de um jeito ainda mais claro, porque existe uma diferença enorme entre agir a partir da pressão e agir a partir da segurança. E é exatamente essa diferença que começa a aparecer na próxima parte do nosso processo. Quando esse padrão continua, algo curioso acontece. Você não está parada, mas também não avança. Fica gastando energia, tentando se preparar para agir. Pensa, ensaia, reorganiza, e isso cansa mais do que o próprio movimento. Quanto mais você se cobra, mais o corpo entende que agir é perigoso. E quanto mais perigoso parece, mais ele freia. Agora, antes de seguir, faz algo muito simples. Não é para agir, é para permitir. Deixa o peso do corpo afundar um pouco mais onde ele está apoiado. Não ajusta a postura, não corrige nada, só permite que o corpo não esteja pronto para nada agora. Talvez você sinta uma pequena queda na tensão, ou talvez nada. As duas respostas estão certas. O importante é perceber isso. Quando você para de exigir ação, o corpo começa a soltar o freio. Esse é o paradoxo. A tentativa de avançar mantém o alerta. A permissão de não agir cria segurança. E segurança é o solo de onde a ação saudável nasce. Sem isso, qualquer passo vira esforço, qualquer decisão vira peso. À noite, o corpo não quer instrução, ele quer sinal de que não será pressionado. E esse sinal não vem por palavras, vem por ausência de exigência. Esse alívio ainda é pequeno, ainda não muda a vida, ainda não gera ação, mas ele faz algo essencial. Ele ensina ao corpo que não precisa se defender agora. E quando a defesa cai, mesmo que um pouco, o movimento deixa de parecer ameaça. É a partir daqui que tudo começa a se reorganizar. E se você precisa potencializar os resultados conquistados aqui no canal,
no primeiro comentário deste vídeo tem algo muito especial para você. Você não deixou de agir porque ficou fraca. Você não parou porque perdeu capacidade. Você desacelerou porque o corpo cansou de ser pressionado. E isso é importante dizer, porque muitas pessoas confundem proteção com fracasso. Você percebe que quando tenta agir à força, algo dentro fecha. Mas quando ninguém te exige nada, nem você mesma, o corpo começa a soltar. E aí vem o incômodo, a sensação de estar parada demais, de estar atrasada, de não estar fazendo o suficiente. Só que esse incômodo não vem do presente. Ele vem de uma história onde agir sempre foi acompanhado de cobrança. No fundo, o que você quer não é agir mais. Você quer agir sem se machucar por dentro. Quer decidir sem tensão, se mover sem medo de errar, avançar sem perder o equilíbrio. E isso não nasce da disciplina, nasce da segurança. Quando o corpo percebe que não será pressionado, ele volta a confiar. E quando ele confia, o movimento deixa de assustar. Você não precisa se transformar hoje. Não precisa resolver nada agora. O que importa é que o corpo comece a entender que o perigo passou, que agir não será punição, que decidir não será cobrança. Esse reconhecimento muda tudo, porque a ação verdadeira não nasce do empurrão, ela nasce do repouso. Existe um mito muito comum de que a ação nasce da pressão, mas a verdade é o oposto. A ação nasce quando o corpo para de se defender. Sempre que você tentou agir sob cobrança, o sistema aprendeu que movimento custa caro. E sempre que você se deu permissão para não agir, algo começou a soltar por dentro. Isso não é desistência, é reorganização. O corpo não bloqueia a ação, ele bloqueia a ameaça. E quando a ameaça some, o movimento volta, sozinho. No próximo encontro, vamos falar sobre como sustentar esse estado no dia a dia, sem transformar descanso em obrigação e sem cair de novo na armadilha da perfeição. Por agora não faça nada. Deixe o corpo terminar o que já começou aqui. Se você continuar nesse processo, você vai perceber o quanto é poderosa essa transformação. Agora eu vou dizer algumas frases. Você não precisa repetir, não precisa concordar e não precisa tentar sentir nada específico, apenas ouvir. Quando o corpo está cansado, ele responde mais ao tom do que ao conteúdo. Então permita que as palavras passem como som. O inconsciente cuida do resto. Aproveite, relaxe. Se quiser, durma. Pode permitir que o sono venha. As frases estarão na sua mente, estarão no seu corpo, estarão com você. Agora,
Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna.
Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua,
Organiza, integra, prepara o terreno e quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua. Organiza, integra, prepara o terreno e quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir.
É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta
é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento.
Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle.
Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua. Organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua. Organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta,
o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento. Quando o corpo relaxa, a ação deixa de assustar. Mesmo sem decidir nada, o sistema começa a confiar de novo. Cada respiração mais lenta é um sinal de que o alerta pode cair. Você não precisa empurrar a vida, ela se move quando o corpo permite. Agora é seguro não agir. É seguro pausar, é seguro deixar o corpo pesado. A mente consciente pode descansar, ela não é necessária daqui para frente. O inconsciente continua, organiza, integra, prepara o terreno. E quando o movimento voltar, ele virá sem medo, sem cobrança e sem violência interna. Agora, o sono pode ficar mais profundo a cada minuto, sem esforço, sem perceber quando isso acontece. Agora, enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não precisa se preparar para nada. Não há exigência, não há urgência, não há nada para provar. O corpo pode descansar sem perder controle. Agir não é uma obrigação agora. Agir é uma possibilidade futura que não precisa ser resolvida hoje. Você pode permitir que a segurança venha antes do movimento.